Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo, minha amiga, tudo bom? E aí, gostou da nossa primeira parte da nossa aula? Nós falamos então sobre a internet, a intranet, né, que são as duas maiores, vamos dizer assim, os dois tipos de rede mais comuns, ou os principais tipos de rede, né, e ainda tem a extranet, que a gente vai ver em breve. Mas então na aula anterior nós falamos aí sobre a estrutura da internet, como que ela se organiza, como é que ela está distribuída em torno do mundo. E aí eu te dei uma ideia geral aí de como funciona a intranet, ou melhor, a internet. Então nessa aula agora a gente vai falar sobre um outro assunto também que é bastante importante, que é muito cobrado aí nas provas, que exige do candidato ali um conhecimento, embora seja um conhecimento bem básico, porém ele tem que saber alguns detalhes aí com relação a esse tema, que são que é o endereçamento. Então qualquer objeto, ou qualquer máquina, qualquer ativo que a gente fala em TI, né, que esteja ligado na rede, ele precisa ter um endereço. Da mesma forma que você tem o seu endereço residencial, um equipamento, no caso um computador ou um ativo de rede como um roteador, etc., ele precisa ter um endereço que ele possa ser encontrado na rede. Porque do contrário, esse equipamento ele vai ficar ali, ele não vai conseguir receber os pacotes que são direcionados a ele. Então, esse tema aqui ele é bastante importante, endereçamento, então eu te convido aí a prestar bastante atenção e com certeza você vai gabaritar, você vai mandar muito bem nessa prova aí, na tua prova, tá ok? Então vamos aqui na tela aqui para a gente dar uma olhada? Então aqui na segunda parte da nossa aula nós trataremos do endereçamento da internet, ou seja, o endereçamento IP. Então o que é o endereçamento IP? Então a localização de qualquer máquina, a gente vai ver que são as máquinas aí que têm algumas máquinas têm essa capacidade, né, de ser endereçáveis, outras máquinas, a gente vai ver na nossa aula de redes, elas não recebem endereço IP, que elas ficam numa camada um pouco mais baixa da camada de referência OSI, elas não têm IP, porém, as máquinas em geral, ou seja, computadores, servidores, roteadores, e uma série de outros elementos aqui, eles possuem, vamos voltar, possuem um endereço IP. Certo? Então o que é o endereçamento IP? IP, como a gente já viu na nossa aula anterior, a gente falou sobre os protocolos, significa Internet Protocol, ou seja, é o protocolo da internet sobre o qual o endereçamento ele roda. Então atualmente o que a gente usa aí na maioria das máquinas, vamos ver aqui na tela, é a versão 4 do endereçamento IP. Então, qual que é a característica dessa versão 4, o IPv4, que é como quando você coloca lá no seu computador, IPv4, IP versão 4, ele é um número de 32 bits, certo? Dividido em quatro grupos de 8 bits cada, que identificam um host. Um host é um computador, a gente vai ver já já o que é. Ou uma impressora, como eu falei, um roteador, ou seja, qualquer máquina que ela precise ser encontrada numa rede de dados, numa rede TCP/IP, ela precisa necessariamente estar associada a um endereço IP. Assim, cada host deve ter pelo menos um endereço IP. Note que eu falei aqui pelo menos um endereço IP. Professor, é possível que um equipamento ou um computador ele tenha mais de um endereço IP? É possível. Em determinadas situações ali eu consigo que um equipamento ele tenha mais de endereço IP. Quer ver um exemplo aí bem bacana? Na sua casa com certeza tem um roteador, aquele roteador que a empresa lá que é Claro, ou que é a Vivo, ou que é a NET, ou alguma outra empresa dessas provedoras de internet, coloca lá na sua casa. Então aquele roteador ali ele tem um IP que nós falamos que é um IP local, que é um IP que ele se comunica com todos os equipamentos da sua casa, exemplo, o seu celular, a sua televisão smart, o seu computador, seu notebook, etc. E tem um outro IP que é o IP da internet, o IP público, que ele é encontrado na internet. Então, quando você faz uma requisição de uma página, ou de um recurso, ou para baixar um livro digital, ou para ouvir uma música, etc., esse roteador, ele é encontrado, ele se mostra para a internet usando esse IP público. Tá? E dentro da sua casa, não, ele tem um IP privado. Normalmente é aquele IP padrão, né? Quem já configurou um roteador aí já deve saber aí que normalmente o IP padrão é aquele 192.168.0.1 ou 192.168.1.1. E normalmente são esses aí os IPs padrão aí que são usados aí na sua rede local, beleza? Então, normalmente, olha aqui, vamos voltar de novo, os IPs são expressos em formato decimal pontuado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que são 4 números em formato decimal, até já dei um exemplo aí, né, separado por pontos. Então vamos ver aqui um exemplo para ficar claro?
Então está aqui uma forma de endereçamento IP, né? Então aqui eu estou falando de IP versão 4, ok? Em que eu tenho 4 grupos de números aqui. Observem que eles são separados ali por pontos. É o que eu falei daquela última frase lá do último slide. Então eu tenho aqui, nesse caso aqui, eu tenho o IP 172.16.254.1. Então observe aí que cada número desse decimal, ele está associado a um número de 8 bits, ou seja, 8 bits são relacionados. Por isso que quando eu falo lá que o meu IP, ele varia ali de 0, cada um número desse varia de 0 até 255, é porque, como cada número desse é representado por 8 bits, eu tenho uma possibilidade, eu tenho quantas possibilidades de representar número com 8 bits? Eu tenho até 256 possibilidades, né, que é igual a 2 elevado a 8. Daí porque eu tenho 0, inclusive, até 255. Então, se eu tiver um determinado IP aqui que seja, por exemplo, 192.168.0.330. Se eu te falar que esse IP é o IP da minha máquina, o que você já vai pensar? Vai pensar, pô, o professor está mentindo. Por quê? Porque não existe IP maior que 255. Aliás, não existe um número, né, que compõe o endereço IP maior que 255. Se está 330, então, obviamente, aí ele se enganou, ou está errado, ou ele está querendo me enganar. Beleza? Tranquilo? Então, eu tenho esses 4 grupos de números que variam, cada um deles, de 0 até 255. Joia? E assim eu tenho os 32 bits que eu falei lá naquele último slide. Isso daí, então, representa um endereço IP. Professor, quantos endereços IP existem? Existem, como eu falei, né, cada parte dessa, cada número que compõe o endereço IP é formado por 2 elevado a 8, ou seja, 256 possibilidades. Então, se eu multiplicar 256 vezes 256, vezes 256, vezes 256, isso daí vai me dar a quantidade de IPs que existem aí no mundo, né, que eu consigo gerar número IP. Isso daí vai dar 256 elevado a quarta, que vai dar um número muito grande. Porém, a gente vai ver agora aqui, na parte de endereçamento, que ele não é suficiente. Tá bom? Então, volta aqui para mim. Então, o IP, como eu falei, a gente usa atualmente, a maioria das máquinas hoje usam a versão 4, IPv4. Entretanto, o que a gente tem observado é o seguinte, que a quantidade de equipamentos que se ligam hoje à internet, ela está cada vez maior. Por quê? Porque hoje qualquer celular, qualquer televisão, Smart TV, até a sua geladeira às vezes se liga à internet, né? Existem geladeiras aí que podem ser ligadas à internet. Então cada um desses elementos aí eventualmente terá que ter um número IP, um endereço IP designado para elas. Então você imagina a quantidade de dispositivos, de equipamentos, de computadores que estão ligados hoje. Então a internet das coisas que a gente viu na primeira parte, da nossa aula, ela falava exatamente sobre isso, sobre essa integração massiva dos equipamentos. Às vezes alguns equipamentos bem inusuais acabam se integrando aí na internet, isso daí gera um congestionamento de equipamentos e a necessidade de obtenção de números IP, né, de endereço IP é cada vez maior. Então, para isso, pensando nessa evolução da internet, com esse acréscimo esmagador aí, massivo de equipamentos, foi criada o endereçamento IPv6. Vamos voltar aqui na tela aqui? Então, o IPv6 é a nova versão do protocolo IP, ou IPv6, né, para quem não gosta de falar meia. Então, com o aumento dos dispositivos móveis, é o que eu falei ali, o advento da tecnologia como a internet das coisas, a demanda por novos endereços ficou maior. Então hoje, como eu falei, endereço IP é uma coisa aí que está cada vez mais difícil de conseguir. IP público, né, da internet. Então o padrão IPv6, ele não só oferece muito mais endereços, porque a gente vai ver por quê, como recursos adicionais de segurança. Então é um novo protocolo, é um protocolo mais robusto do ponto de vista de segurança e que não só oferece mais endereços, né, como também outros recursos adicionais. Então o IPv6 ele utiliza não 4, mas 8 sequências de até 4 caracteres hexadecimais separados por 2 pontos. Então, só lembrando aí, para quem ainda não viu aí, ou não sabe, o que é caractere hexadecimal, professor? Caracteres hexadecimais, eles são caracteres que usam a base 16, por isso que são hexadecimais. Então eles vão lá desde A, parece estranho, mas é verdade, B, C, D, E, F, e aí vem lá, 1, 2, 3 e assim por diante até o 0. Então, esses caracteres hexadecimais,
eles são usados em computação, né? Então, o endereçamento geralmente é expresso em caracteres hexadecimais e no IP também é a mesma coisa, no IPv6. Então, eu tenho aqui 8 sequências, né? Ou seja, 4 caracteres hexadecimais, formando aí 8 partes, né, dessa sequência de endereçamento IP, e aí é dessa forma que o IPv6 funciona. Então, observem aqui que as possibilidades de endereçamento elas são muito maiores, já que eu aumentei o tamanho do meu endereço IP. Joia? Outro assunto também, bem importante também para a sua prova, é o URL. Então, frequentemente, a gente acaba ouvindo aí, né, falar sobre URL. O que é essa URL? A internet, como eu falei, ela necessita que cada equipamento, cada computador, cada máquina tenha o seu endereço IP. Então, o endereço IP ele é uma característica associada a uma máquina. O URL, por outro lado, ele significa Uniform Resource Locator, ou seja, é um localizador uniforme de recurso. Então, dentro de uma máquina, a máquina ela pode ser um recurso da internet, mas agora dentro de uma máquina, eu posso ter outros recursos que não sejam necessariamente essa máquina. Eu posso ter, por exemplo, uma página web lá hospedada, eu posso ter um banco de dados, eu posso ter um serviço lá de e-mail, de troca de mensagens, eu posso ter um serviço de streaming de mídia, que eu posso, por exemplo, enviar mídia por demanda para os usuários, como a Netflix e o YouTube fazem. Então, posso ter dentro do meu equipamento, da minha máquina, eu posso ter uma série de serviços ali rodando, que não necessariamente são máquinas, são serviços, são recursos ali que estão disponíveis. Então, o URL, Uniform Resource Locator, ele serve exatamente para endereçar esses recursos. Vamos lá aqui para a tela para a gente dar uma olhada. Então, é o que eu falei aqui, ó, o localizador padrão de recursos, em tradução livre, especifica a localização exata de documentos, observe aqui, ó, documentos. O que é um documento, professor? Um PDF, por exemplo, é um documento? É um documento da internet. Uma página HTML é um documento? Apesar de ser uma página da internet, só que ela é um arquivo HTML que eu acesso a partir de uma máquina. Objetos, ligações, referências, programas executáveis e outros recursos na vastidão da internet. Então, tudo aquilo que está na internet ele tem que ser, de alguma forma, identificado, tem que ser endereçado para que eu consiga acessar aquilo. Joia? Então, em termos simples, qualquer coisa que nos referimos na internet tem um URL, que também é conhecido como endereço virtual. Então, algumas provas aí já cobraram, né, essa terminologia, endereço virtual. Um exemplo aqui, eu dou o exemplo aqui do próprio CDF, ó. http cdfconcursos.com.br. Isso aqui é um URL. No caso, é o URL do nosso host, ou seja, do nosso servidor que hospeda o site, que hospeda a documentação, que hospeda vídeo, que hospeda documentos, né, os seus livros digitais e assim por diante. Beleza? Então vamos lá. E o que é DNS? DNS é um outro conceito que está associado ao URL, que é o servidor de nome de domínio. Então, cada endereço, cada URL, ele possui, como a gente vai ver quando a gente for ver aqui, daqui a pouco aí a estrutura do URL, que ele tem um domínio. Cada URL é associado a um domínio. No caso aqui, ó, do CDF Concursos, quem que é o domínio? CDF Concursos. Beleza? Então, esse aqui é o domínio. Então, o servidor de nome de domínio, ou Domain Name Server, contém dicionários que estabelecem a correspondência entre um nome de host e o endereço do IP. Falamos, então, vamos voltar aqui? Falamos que o endereço IP ele é associado a cada máquina, a cada dispositivo que existe na internet, e o DNS ele vai pegar esse endereço IP e vai associar ao URL. Vamos ver aqui como é que para ficar isso daí mais claro. Quando você entra lá na sua máquina, lá no seu computador, no seu notebook, no seu celular, o que você faz quando você quer acessar, por exemplo, o site lá do Google? Você não vai pegar e digitar lá o IP do Google, né? 9.182.0.5. Não, você não vai fazer isso. Você vai pegar o seu navegador, o seu browser, vai lá na barrinha de endereço e vai digitar google.com e vai dar um enter ali. Na hora que você você dá esse enter ou aperta o buscar ali, ou o que quer que seja o botãozinho que tem lá no seu navegador, e essa requisição é feita do seu celular, do seu computador lá para o servidor DNS, que normalmente ele está dentro do seu provedor de internet, e a partir daí ele vai fazer uma tradução, ele vai ver, bom, google.com é associado a qual endereço IP? Então ele vai ver lá na tabelinha dele lá, vai ver que o google.com está associado ao IP tal, e a partir daí ele vai pegar essa requisição, que a gente chama de pacote,
ela é dividida, né, em pacotes de dados, e vai mandar, seguindo uma determinada rota dentro da internet, até o servidor onde está hospedada a aplicação do Google. Quer ver como isso daí vai ficar mais fácil quando a gente for ver uma figurinha ali que vai ficar bem bacana aí, e você vai entender muito bem o que eu estou falando. Mas fica com essa ideia agora. Então, o URL é uma forma amigável de você definir, de você especificar um endereço dentro da internet. Não só da máquina, mas de um recurso, como um livro, um PDF, um executável, uma página, etc. Joia? Vamos lá. Olha aqui a estrutura do DNS. Vamos aqui para a tela de novo aqui. Perdão, a estrutura do URL. URL, acorda, professor. A estrutura do URL. Então, eu tenho aqui o protocolo que eu estou empregando para fazer aquela minha requisição. Eu tenho o host, no caso ali, o que a gente falou que é o host? O host em inglês, é o hospedeiro, né? É o camarada que hospeda. Então, o host ali, no caso ali, do cdfconcursos.com.br, é o CDF Concurso. Eu tenho uma porta, essa porta é uma coisa que nem sempre ela vem associada. Então, para cada host, existe inúmeras portas ali que são associadas a serviços. Então, quando, por exemplo, eu digito lá, CDF Concursos, isso aqui é o meu domínio.com.br, significa que eu quero acessar o computador ou o servidor que tem essa aplicação aqui, ó, cdfconcurso.com.br. Então, acessei o computador. Se eu quiser acessar a página da internet que está ligada a esse, que está hospedada nesse CDF Concurso, normalmente essa página ela está lá na porta 80, né, que é a porta de HTTP. A gente viu lá o protocolo da HTTP na primeira parte dessa aula. Só que normalmente essa porta a gente não coloca. Por quê? Porque ela é padrão, né? Então, normalmente as portas ali do serviço, quando a gente está fazendo uma consulta usando o browser, a gente não coloca porque normalmente é a porta padrão, é 80. E o navegador, o browser, ele já faz ele já sabe disso e não exige, né, que se coloque a porta. Existem outros itens aí. Então, eu tenho também o caminho, parâmetros, alguns sinais ali que vão nessa URL, requisição, fragmento. Ou seja, são itens aí que não são tão comuns, ou melhor, que nós normalmente não utilizamos, porém, eles existem. Então, o caminho é o caminho de busca. Esse aqui, normalmente, a gente também não coloca. Por quê? Porque a gente vai navegando, né, dentro da página, a gente geralmente acessa a página inicial, quando a gente está falando de um browser, né? A página inicial e a gente vai navegando lá dentro. Existem alguns parâmetros, requisições, fragmentos, ou seja, uma série de outros itens que para a máquina são transparentes, porém para nós, geralmente nós não usamos ali, porque a ideia do URL, como eu falei, é facilitar essa interação entre o endereço de um recurso e o ser humano, né? Olha aqui, ó, um exemplo aqui, vamos ali, olha aqui comigo, um exemplo aqui, ó, tenho aqui o protocolo, beleza? Aqui eu tenho o domínio, aliás, é melhor, o Google, né? Deixa eu apagar aqui. O Google é o domínio, a gente vai ver em breve que o www é um subdomínio, o .com é o top level domain, né, o domínio de mais alto nível, a gente vai ver já isso aí. Agora, olha aqui como é que funciona essa segunda parte aí, vamos dizer assim, da URL, o tanto de parâmetros aí que tem nesse endereço. Isso aqui, obviamente, a gente não vai fazer isso, a gente não digita isso na nossa busca lá na internet, porém, quando a gente faz uma busca, ele retorna uma série de parâmetros aí, requisições, etc., que são feitas pelo navegador. Então, os mais importantes dentro da estrutura do URL são o protocolo, né, o domínio, o subdomínio, o TLD e outras partes aí não são tão comuns aí, pelo menos para nós digitarmos ali quando a gente está fazendo uma busca. Beleza? Vamos ver aqui então alguns exemplos de URL válidas, né? Então eu coloquei algumas URLs, né, elas são algumas fictícias, na verdade são fictícias, mas é só para a gente ilustrar. Então olha lá, primeiro aqui, HTTPS é o meu protocolo, cdfconcursos.com.br é o meu host, ou seja, é o servidor em que está armazenada, em que está hospedada a minha página, no caso aí é uma página. Material gratuito é o quê? Aqui é um caminho, ou seja, é como se fosse uma pasta dentro do servidor em que eu vou acessar alguns conteúdos. E aqui, por fim, ó, eu tenho um arquivo, livro.pdf é um arquivo, e isso aqui é o meu recurso. É esse que é o recurso, no final, que está dentro dessa pasta, que eu chamo de caminho, né? Ela não é obrigatoriamente uma pasta, mas é como ela está organizada, o meu servidor, a minha aplicação dentro do servidor. Aqui é o host e aqui o HTTP é o protocolo.
Beleza? Então, esse aqui é um URL válido. Olha aqui um outro URL válido, FTP. Lembra que a gente viu o FTP na nossa primeira parte desta aula? O FTP é o File Transfer Protocol, cdfconcurso.com.br/materiais gratuitos. Aqui eu tenho aqui o protocolo, o host e o caminho, que é a pasta. Olha um outro aqui, http, www.cdfconcurso.com.br. www é o meu subdomínio, a gente vai ver isso já já. cdfconcurso.com.br é o host. Beleza? Próximo aqui, ó, mail2sakamoto.braulio@gmail.com. O que é esse mail2, professor? A gente viu lá na nossa aula, lá, na nossa primeira parte. É um protocolo para e-mail. Então, se eu quero mandar um e-mail sem estar lá naquele meu navegador, naquele meu cliente de e-mail, sem estar na minha aplicação de e-mail, o meu webmail, então eu uso o Mail2, que também é um tipo de protocolo aqui. E esse último aqui, http 192.168.11. O que é isso aqui, pessoal? Lembra o que a gente falou? É o endereço IP. Professor, mas eu posso colocar o endereço IP no meu navegador? Eu não preciso necessariamente digitar o URL? Eu posso. Se eu souber o endereço IP, eu posso colocar o endereço IP, não tem problema. Só que qual que é o problema? Tem milhões, bilhões de endereços IP, como que eu vou lembrar o endereço IP de todo mundo? Mas se eu souber, isso aqui é um endereço local, ó, tá vendo? É um endereço local dentro da minha rede, normalmente. Então eu posso usar o endereço, no meu URL, eu posso usar o endereço IP caso eu saiba. Não tem problema nenhum. E aqui eu coloquei a porta também, ó. Só que aqui, ó, tem um pequeno problema aqui, que eu acabei de notar. Essa barra. Se eu tiver aqui uma barra com 80, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que isso aqui não é de fato uma porta. Ó. Isso aqui, na verdade, é um caminho. Então, quem sabe faz ao vivo. Ó. Então, na verdade, não é a porta. Se eu tiver a porta, como é que eu tenho que ter aqui essa minha URL? Tem que ser 192.168.80, por exemplo. Beleza? Eu tenho que ter 2 pontos para a porta e não a barrinha. Se eu tiver a barrinha, quer dizer que eu tenho o caminho. Tá joia? Então até foi bom aí que nós já matamos agora aqui. No seu material vai estar escrito da forma correta, obviamente. Algumas URLs, ó, elas são inválidas. Isso daqui, meu amigo, isso aqui o examinador ele adora colocar isso daí na hora da prova. Então ele bota lá, a URL tal, é um endereço válido da internet. E aí você vai ver comigo que nem sempre. Então observa aqui, ó, vamos lá para a tela. cdf@cdfconcurso.com.br. Isso aqui é uma URL? Não. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é um endereço de e-mail. É um endereço. Ó. Eu tenho aqui o nome do endereço, né? Eu tenho o endereço propriamente dito, né? Eu tenho aqui @concurso.com.br é o meu nome de host. Ou seja, é o servidor que hospeda o endereço chamado CDF. Beleza? Então, isso aqui é um endereço de e-mail, não é uma URL. Esse outro aqui, cdfconcurso.com.br. Só que aí eu tenho aqui, ó, observa aqui que eu tenho um http cdfconcurso. O que está faltando aqui, professor? A barra, está faltando aquelas 2 barras. Se eu faço isso lá no meu navegador, eu não acesso o recurso. Mais um aqui para a gente ver aqui um erro. Então, http://cdfconcurso.com.br. Professor, está quase igual o URL do CDF. Pois é, só faltou o quê? Os 2 pontos. É o que está falando aqui embaixo. Vamos ver aqui nesse gráfico como é que funciona, então, essa requisição. Lembra que eu falei para você, no início aqui dessa parte da aula, eu falei que a gente faz uma requisição via celular, por exemplo, ou via o seu notebook, e ele vai parar lá no servidor do Google e depois retorna. Então, vamos lá comigo aqui. Então, tá lá você na sua casa, na frente do seu computador, aí você acessa o seu browser e digita lá, vamos supor, http://google.com. Esse aqui é o site de busca, beleza. Digitou lá, deu Enter, o que vai acontecer? Esse google.com ele vai ser transformado pelo seu navegador em uma requisição. Ou seja, ele vai gerar um pacote de dados, ou alguns pacotes de dados, e vai enviar para onde? Para o meu provedor de internet. Bateu lá no meu provedor de internet, ele tem a tal da lista de DNS, né? Lembra o que é DNS? Domain Name Service, ou Server, que é o servidor de nome de domínio.
Então ele vai pegar lá e vai ver, bom, o google.com que meu amigo aqui está pedindo, ele está no endereço 8.10.1.7, exemplo. Opa, vamos voltar. 8.10.1.7. Aí beleza, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai falar, bom, qual que é a rota? Para onde que eu vou mandar essa requisição? Aí ele vai ver lá na lista dele lá de roteamento, e aí ele vai criar essa rota, vai ver qual que é a rota que está aberta e vai mandar para a internet. Chegou na internet, aí cada elemento da internet, né, cada nó da internet vai fazer a mesma coisa. Vai receber esse pacote, vai ver, está pedindo esse endereço IP aqui, para onde que eu mando? E vai mandando para frente, vai mandando, até chegar no servidor. Chegou lá no servidor, ele vai ver, ele vai receber o pacote de dados lá que você fez, que você gerou no seu navegador, e vai montar a página que você está pedindo. Então vamos supor que você fez uma busca qualquer lá, e ele vai montar aquela página, que é aquela página que aparece para a gente lá no resultado lá do navegador, e vai gerar um arquivo HTML. Hypertext Markup Language, que é a linguagem das páginas HTML, né, das páginas da web. Beleza? Gerou a página, ele vai percorrer o caminho de volta pela internet. Então ele vai lá mandar para o próximo roteador, que vai mandar para o outro, que vai mandar para o outro, que vai chegar lá no seu provedor e o provedor ele vai falar, bom, esse aqui é a página que meu camarada, meu amigo aí pediu aí. Então vou encaminhar a página para ele lá no endereço IP dele. E vai mandar de volta lá para sua casa, lá para o seu computador. E aí o que vai aparecer aqui na tela, na sua telinha? Vai aparecer o Google, né? Vai aparecer a tela do Google lá com o resultado ou o que quer que você tenha pedido ali no seu navegador. Ficou claro aqui essa questão aí de como funciona o trânsito, né, de pacotes ali dentro da internet e por que é tão importante o endereço IP? Porque se eu não tiver esses endereços, se cada um desses itens no meio do caminho aqui da minha internet não for endereçado, como que eu vou saber voltar, né? Ou como que eu vou chegar no meu destino final aqui, que é o servidor do Google, por exemplo? Então, todos esses elementos, todas essas máquinas aí que estão no meio do caminho, eles têm que ser devidamente endereçados. Tá joia? Vamos lá para a próxima aqui. Falamos então sobre o URL, sobre o localizador universal de recursos, né? Agora a gente chegou a falar alguma coisa sobre o que é o host, demos aí uma visão pelo menos bem en passant do host, entretanto a gente vai falar mais sobre ele agora. Tá? Então vamos aqui para a tela de novo? Então nomes de host. Host, como a gente falou, são máquinas, né? São máquinas. Opa, vamos acertar aqui. Máquinas dentro da internet. São computadores. Rapaz, eu estou com uma dificuldade nessa tela. Joia. São máquinas, aí são servidores. Normalmente são servidores que hospedam o quê? Serviços, né, diversos. Então isso é a função de um host. Então são os URL de computadores, né? Servidores na web. Então como é que está estruturado o nome do host? Então ele tem aqui, ó, nome, olha aqui a estrutura, subdomínio, subdomínio 2, subdomínio 3, etc., até chegar no domínio e chegar no TLD. A gente vai já ver o que é esse TLD, né? É o Top Level Domain, domínio de mais alto nível ou domínio de nível superior. Beleza? Então, vocês vão ver, aparentemente aqui está complicado, mas você vai ver já que é bem simples, olha aqui. O TLD, que eu falei ali atrás, o Top Level Domain, ele é aquilo que a gente chama aí de nível mais alto, né? Seria o domínio mais alto que existe aí dentro da internet. Então eu coloquei alguns aqui, ó, o .com, o .edu, .gov, .mil, .org, .net. Então são domínios aí que normalmente estão associados a uma determinada área. O exemplo aqui, o .com, ele sempre que você tem uma empresa, uma entidade com fins lucrativos, ou um site, ou qualquer outra coisa, normalmente ele está associado a .com. .edu está associado com educações, né, com educação, instituições de ensino, faculdades, etc. O .gov são órgãos governamentais. .mil é as instituições militares, o exemplo aí o exército.mil.br. O .org são instituições sem fins lucrativos, como a ONG, né, como ONGs. Um exemplo aí é o Médicos Sem Fronteiras. Tem lá também aquela ONG lá sobre WWF, se eu não me engano, que é o vamos voltar. Wildlife Foundation, alguma coisa nesse sentido. E tem os .net, né, que são provedores de acesso. Então, esses TLDs aí são, vamos dizer assim, são os níveis mais altos de agrupamento de domínios ali dentro da internet. E ainda existem os domínios que a gente chama aí de country code.
seriam os domínios aí relacionados aos países, né? Então, dentro aí de cada país existe um determinado domínio, no nosso caso aqui do Brasil é o .br. Os Estados Unidos eles não usam o ccTLD, por quê? Porque eles que inventaram a internet, então eles não precisam. Então, quando sempre você fala que algo é .com, em geral, esse host ele vai estar onde? Vai estar lá nos Estados Unidos, em geral. A gente tem páginas aqui, tem recursos.com aqui no Brasil também, mas em geral são americanos. Beleza? Então, .br, no caso nosso, tem .ru, se eu não me engano, no caso da Rússia, e por aí vai, né? .cn, no caso da China, e por aí vai. Então, olha aqui o nome do host, ó. Vamos ver aqui. Como eu falei, né? Então, eu tenho aqui um subdomínio, ou domínio, né? Dependendo. Subdomínio, no caso aqui, ó, www. Professor, www é um subdomínio? Pois é, meu amigo, minha amiga, é um subdomínio que hoje ele está caindo em desuso, então a maioria dos sites hoje já não exige, já não estão mais nesse subdomínio www, porém é o subdomínio da World Wide Web, que a gente vai ver já na continuação dessa aula aqui. Temos aqui um outro subdomínio, no caso aqui é o blog, é um subdomínio de quem? De cdfconcurso.com.br, que é o nosso domínio aqui, né? No caso aqui o CDF Concurso, é o domínio. O .com, como a gente viu, é o TLD, Top Level Domain. O .br é o Country Code, né, TLD. E aqui eu tenho um recurso qualquer aqui. No caso, eu coloquei um recurso só para ilustrar. Por exemplo, artigos, que é o caminho, a pastinha artigos, /prof, que é outra pastinha também. É um recurso. Então, tá joia? Então, eu tenho novamente aqui o protocolo, subdomínio, no caso, o www. Um outro subdomínio, caso blog, poderia ser outro? Poderia, o nome que eu quisesse. Eu tenho aqui o meu domínio principal, o TLD, o Country Code, né, e aqui algum outro recurso aqui qualquer. Então assim está estruturado. Como eu falei, apesar daquela forma, daquela máscara ali, ela ser bem complicada, a gente, usualmente, como a gente usa muito isso aqui, acaba que é uma coisa bem simples. Vamos lá fazer uma prova lá? Vamos resolver um exercício? Então agora, ó, recente, 2015, então URL, vamos lá, analista de registro de comércio, URL, é um formato universal para designar um recurso disponível em uma rede, seja ela internet ou intranet. Identifique a URL que seja válida tecnicamente. Então ele quer saber qual dessas opções aí é válida. Então vamos lá, vamos analisar uma por uma. Então primeiro aqui a letra A, ó, HTTP é o protocolo, www.ol.com.br. Nossa, professor, parece que está faltando alguma coisa aqui, né? Pois é, está faltando as barras, né? Cadê a barra aqui? www, colocou o www, perdão, mas cadê depois do HTTP? Cadê? Ó, cadê as duas barras? Então essa está errada. Concurso@uol.com.br. O que é isso aqui, professor? Parece que não é um endereço também, não é uma URL. Como a gente falou, isso aqui é um endereço. Ó. É um endereço de quê? De e-mail. Endereço de e-mail. Então, tá certo? É uma URL isso aqui? Não, tá errado. HTTP, www.uol.com.br. Isso aqui está parecendo ok, né? Vamos guardar ela aqui. A próxima, http://@uol. Ih, rapaz, está faltando coisa. Cadê os dois pontos aqui? Tá errado. Concurso@www.uol. Errado também. Isso aqui também está parecendo o endereço de e-mail. Então, qual que é a resposta correta? Letra C. Vamos ver se bate com o gabarito? Graças a Deus, bateu com o gabarito aqui. Letra C. Tem mais uma? Tem. Aqui de 2016, né? Técnico de Ministério Público. URL, traduzido do inglês como localizador padrão de recursos, endereço IP. São dois termos centrais do uso da internet, como a gente falou. Isso aqui é importantíssimo. Sobre eles, analise as afirmativas a seguir. Né? O endereço IP associado a uma determinada URL não pode mudar ao longo do tempo. Será que não pode, professor? E agora, hein? Vamos lá, vem para mim aqui rapidinho aqui. Deixa eu falar contigo aqui. Ó. Na sua casa, quando você tem a sua internet ali, você recebe, como eu falei, o seu roteador ele vai receber o endereço IP público da internet. Então você vai ser acessado e vai mandar pacotes ali usando aquele endereço IP. Só que dentro da sua casa, o seu roteador lá, ele vai ter uma faixa, né, de endereços IP
que ele vai usar para os equipamentos que estão dentro, né, para as máquinas que estão dentro da sua casa. Então, se eu tenho lá o endereço IP, por exemplo, o endereço IP externo 173.12.1.27, isso daí para a internet ela me enxerga como esse IP. Internamente, eu vou ter lá 192.168.1.1, por exemplo. Então, eu vou ter dois endereços IP na mesma máquina, né? Então, eu consigo ter mais de um endereço IP, na verdade, para um único elemento. O exemplo típico é esse do roteador, o seu roteador Wi-Fi lá da sua casa. Tá joia? Então, vamos voltar aqui. Então, o endereço IP não pode mudar ao longo do tempo? Ele pode. Inclusive, é o que normalmente é o que acontece. Eu tenho um endereço IP externo, que é esse que eu falei para vocês aí, que ele vai mudando, ele é chamado de dinâmico. Então, ao longo do tempo, lá, a operadora, quando você desliga o seu roteador Wi-Fi, quando você liga de novo, normalmente a tua operadora já te deu um outro endereço IP. Então, ela pode ser alterada ao longo do tempo. Somente uma URL pode estar associada a um determinado endereço de IP. Somente uma URL, será? Eu posso ter mais de uma URL associada ao endereço IP? Será que eu posso ou não? Vamos deixar essa aqui para depois aqui. Vamos ver a outra aqui, ó. joão@gmail.com é um endereço IP válido. Não, isso aqui não. Essa aqui é um endereço de e-mail. Não tem nada a ver com o endereço IP. HTTP, WMP, RJ, é uma URL válida. Vamos ver aqui, ó. HTTP tá ok, dois pontos tá ok, barra tá ok, www é o subdomínio, MPRJ é o domínio, MP também é o meu TLD e BR é o meu CCTLD. Tá ok, isso aqui tá ok. Agora vamos voltar aqui naquela ali que a gente falou, né? Somente uma URL pode estar associada a um determinado endereço de IP. Vou dar um exemplo aqui bem bacana para vocês. Ó. O nosso site lá é cdfconcursos.com.br. Agora, se você pegar lá no seu navegador e digitar www.cdfconcursos.com.br, eu vou conseguir acessar esse meu site das duas formas? Eu vou. O pior que eu vou. Por quê? Porque eu associei naquele meu host, a minha máquina lá, o meu servidor, ele está com duas URL associadas a ele. Tanto cdfconcurso.com.br quanto www.cdfconcurso.com.br. Então, www é o subdomínio? É um subdomínio. Então, ele é o mesmo URL do CDF Concurso? Não é. São duas URLs diferentes associadas a um mesmo endereço IP. Então, a afirmativa diz o seguinte: somente uma URL pode estar associada? Não. Então, não, o que deixa errado aqui é somente uma. Na verdade, eu posso ter mais de uma URL associada ao meu endereço IP. Beleza? Então, a quantidade de afirmativas corretas é igual a quantas? Quantas aí que eu vi que é certo? 0, 1, 2, 3 ou 4. Então, eu acho que é uma, né? Que é essa última aqui, é o item número 4, afirmativa 4. Vamos ver se bateu? Gabarito letra B, vou apagar aqui para você ver. É isso mesmo, letra B bateu o gabarito, graças a Deus. Beleza? Então tá tudo certinho aqui. E eu acho que nós encerramos essa primeira parte, né? Ou melhor, a segunda parte da nossa aula. A primeira parte a gente falou sobre a internet. Então nessa segunda parte a gente falou sobre endereçamento. Então encerramos aqui, espero que você tenha gostado. Pegue o seu livro, como eu falei, ó, livro digital tem que estar sempre junto ali. Ele não é, vamos dizer assim, ele não é prescindível. Essa aula aqui, essa videoaula é só para te ajudar, para te orientar, para esclarecer. O livro digital, tudo isso que eu falei vai estar de uma forma muito mais bem explicada, mais completa. Se eu fosse explicar, por exemplo, só endereçamento IP, é uma semana de aula aí só para falar sobre endereçamento IP, se a gente for entrar dentro dos protocolos, etc. Então pegue o seu livro digital, dê uma olhada lá bem bacana, que você vai entender muito bem. E qualquer coisa, entre lá no site do CDF, na área do aluno, faça perguntas, mande perguntas, dúvidas para o professor, peça questões aí para a gente resolver, que a gente vai resolver e vai esclarecer tudo para que você faça uma ótima prova, tá joia? Então encerramos essa segunda parte, nos vemos na parte número 3 da nossa primeira aula, tá joia? Grande abraço!